Você já parou para pensar que algo aparentemente simples, quase insignificante, pode esconder um código capaz de influenciar toda a sua vida? Algo que esteve com você desde o momento em que nasceu, silencioso, discreto, mas extremamente poderoso. Você sabia que o último dígito do seu ano de nascimento pode carregar um código oculto capaz de influenciar sua personalidade, suas escolhas, seus desafios e até os caminhos que a vida coloca diante de você? Talvez, ao ouvir isso, uma parte de você sinta curiosidade. Outra parte, talvez, sinta resistência. E isso é natural, porque os maiores segredos raramente se revelam de forma óbvia. Eles se escondem no que chamamos de comum, esperando o momento certo para serem compreendidos. Desde os tempos mais antigos, civilizações inteiras observaram padrões invisíveis que conectam números, consciência e destino. Monges, sábios e filósofos perceberam que nada acontece por acaso. Cada detalhe da existência carrega uma vibração, uma informação, um significado mais profundo. E hoje, você chegou até este vídeo por um motivo. Não foi aleatório. Não foi apenas o algoritmo. Existe algo aqui que ressoa com você. Talvez você esteja em um momento de dúvida. Talvez esteja buscando respostas. Ou talvez sinta, lá no fundo, que existe algo mais na vida do que aquilo que os olhos conseguem ver. Neste vídeo do Códigos Ocultos de Israel, nós não vamos falar de superstição. Não vamos falar de promessas vazias. Vamos falar de consciência. Vamos revelar como um simples número, o último dígito do seu ano de nascimento, pode funcionar como uma chave simbólica. Uma chave que aponta tendências, desafios recorrentes, dons naturais e lições que sua alma veio aprender. Não para limitar você, mas para expandir sua visão. Porque quando você entende os padrões que atuam na sua vida, você deixa de ser apenas alguém que reage ao destino, e começa a se tornar alguém que escolhe. Pense por um instante na sua própria história. Quantas vezes você sentiu que certos ciclos se repetiam? Quantas vezes pareceu que os mesmos desafios voltavam, apenas com rostos diferentes? E se isso não fosse azar? E se isso fosse um chamado? Na filosofia espiritual, especialmente nas tradições orientais, os números não são vistos apenas como símbolos matemáticos. Eles representam estados de energia, movimentos da consciência e arquétipos universais. Cada número carrega uma vibração específica, uma frequência, um ensinamento. E o último dígito do seu ano de nascimento age como uma espécie de assinatura energética. Ele não determina quem você é, mas revela como você tende a caminhar pela vida. Algumas pessoas carregam a energia do recomeço constante. Outras, a força da liderança. Algumas vieram para harmonizar, outras para construir, outras para servir, ensinar ou transformar. Talvez você já tenha sentido isso intuitivamente, sem saber explicar. Este vídeo é um convite para olhar para dentro, para refletir, para conectar pontos. E aqui está algo importante. Nada do que você ouvir aqui deve ser aceito cegamente. O verdadeiro poder está em sentir o que faz sentido para você, em observar sua própria vida à luz dessas interpretações, em usar esse conhecimento como uma ferramenta, não como uma prisão. Ao longo deste conteúdo, cada número será apresentado com profundidade, respeito e equilíbrio. Vamos falar sobre potenciais, mas também sobre desafios. Porque toda luz projeta uma sombra, e reconhecer isso é parte do crescimento. Se você permitir, esse vídeo pode se tornar um espelho, um momento de clareza, ou até um ponto de virada. Mas tudo começa com uma simples pergunta. Dedo indicador apontando para a direita, qual é o último dígito do seu ano de nascimento? Talvez você já saiba. Talvez nunca tenha dado importância a isso. Depois de hoje, dificilmente você olhará para esse número da mesma forma. Antes de seguirmos, respire fundo. Este não é apenas mais um vídeo. É um convite à consciência. E se, em algum momento, algo tocar você profundamente, não ignore. A consciência reconhece a verdade antes da mente. Prepare-se. Porque o que você está prestes a descobrir pode explicar muito mais sobre sua vida do que você imagina. E lembre-se, os códigos sempre estiveram aí. A diferença é que agora,
Você está pronto para enxergá-los. Aqui no Códigos Ocultos de Israel, nós acreditamos que o conhecimento verdadeiro não impõe verdades absolutas, ele convida à reflexão. Este canal nasceu com um propósito muito claro: revelar símbolos, padrões e códigos ocultos que atravessam a história da humanidade, ajudando cada pessoa a enxergar sua própria vida com mais consciência, equilíbrio e clareza. Quando falamos de números, não estamos falando apenas de matemática. Estamos falando de linguagem simbólica. Desde as civilizações mais antigas, os números foram usados para representar forças da natureza, movimentos da consciência e ciclos da existência. Eles aparecem em textos espirituais, tradições filosóficas e sistemas de autoconhecimento ao redor do mundo, sempre como ferramentas de compreensão, nunca como sentenças imutáveis. É exatamente assim que este conteúdo deve ser entendido. O que você vai ouvir aqui não define quem você é. Não limita suas escolhas. Não determina seu futuro. Pelo contrário, ele serve como um mapa simbólico, um espelho que ajuda você a reconhecer tendências, potenciais e desafios que podem surgir ao longo da vida. Cabe a você observar, refletir e decidir o que faz sentido dentro da sua própria experiência. No Códigos Ocultos de Israel, tratamos o conhecimento espiritual com respeito e responsabilidade. Não acreditamos em medo, fatalismo ou promessas irreais. A espiritualidade que abordamos aqui é uma espiritualidade consciente, que valoriza o livre-arbítrio, o autoconhecimento e o crescimento interior. Os números, dentro dessa visão, funcionam como arquétipos. Eles representam padrões universais que se manifestam de formas diferentes em cada pessoa, dependendo de suas escolhas, experiências e nível de consciência. Por isso, ao longo deste vídeo, você pode perceber que algumas descrições parecem tocar profundamente a sua história, enquanto outras talvez não ressoem tanto. E está tudo bem. A sabedoria não está em aceitar tudo, mas em discernir. A conexão entre números e caminhos de vida existe porque a própria existência é cíclica. Tudo nasce, cresce, se transforma e retorna a um novo começo. Esses ciclos se repetem na natureza, nas emoções humanas, nas relações e nos processos internos de evolução. Quando associamos o último dígito do ano de nascimento a esses ciclos simbólicos, estamos apenas observando tendências energéticas, não destinos fixos. É como observar o clima. Ele indica possibilidades, mas não controla suas decisões. Você continua sendo o autor da sua própria história. Este canal existe para fortalecer essa consciência, para lembrar que o verdadeiro poder não está fora, mas dentro. Que conhecimento espiritual não serve para criar dependência, mas autonomia. Ao compreender os símbolos que aparecem em sua vida, você ganha uma nova perspectiva. Passa a enxergar desafios como lições, mudanças como oportunidades, e escolhas como atos conscientes, não reações automáticas. Essa é a base da autoridade espiritual que o Códigos Ocultos de Israel constrói. Não na imposição, mas na clareza. Não no medo, mas na compreensão. Não em respostas prontas, mas em perguntas profundas. Cada número que será apresentado adiante carrega uma mensagem simbólica, uma direção possível, um convite à reflexão sobre como você se move pelo mundo, como reage às mudanças e como pode alinhar melhor suas ações com seus valores mais profundos. Use este conteúdo como um instrumento de autoconhecimento. Observe sua própria vida. Reflita com honestidade. A verdadeira espiritualidade não está em seguir regras externas, mas em desenvolver uma relação consciente consigo mesmo e com a realidade ao seu redor. E lembre-se sempre: nenhum símbolo é mais poderoso do que a sua própria consciência. Agora que este contexto está claro, podemos seguir com mais profundidade, explorando cada número e seus significados simbólicos, sempre com equilíbrio, respeito e responsabilidade. Porque quando o conhecimento é usado com consciência, ele não aprisiona, ele liberta. Antes de continuarmos, eu quero convidar você a fazer algo simples, mas poderoso. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, curta este vídeo. Esse gesto não é apenas um clique. Ele é uma forma de energia em movimento. Ao curtir, você sinaliza que esse tipo de conhecimento merece continuar alcançando mais pessoas que, assim como você,
estão em busca de consciência e clareza. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal Códigos Ocultos de Israel e ative as notificações. Assim, sempre que um novo conteúdo for publicado, você será avisado. E cada vídeo aqui é pensado como uma jornada, não apenas para informar, mas para provocar reflexão e transformação interior. Agora, quero te convidar a participar de forma ativa. Nos comentários, escreva o seguinte mantra: eu atraio prosperidade e sabedoria. As palavras que pronunciamos, escrevemos e repetimos não são neutras. Elas carregam intenção. E a intenção é uma das forças mais poderosas da consciência humana. Quando você escreve um mantra, você não está apenas comentando em um vídeo. Você está afirmando um estado interno. Está direcionando sua atenção. Está escolhendo conscientemente aquilo que deseja fortalecer em sua vida. Prosperidade não se limita apenas ao dinheiro. Ela inclui clareza mental, equilíbrio emocional, saúde, oportunidades e paz interior. Sabedoria, por sua vez, é a capacidade de fazer boas escolhas, mesmo diante da incerteza. Ao unir essas duas palavras, você cria um campo simbólico de crescimento e alinhamento. Agora, responda também a esta pergunta nos comentários. Dedo indicador apontando para a direita, qual é o último dígito do seu ano de nascimento? Esse simples gesto cria conexão. Conexão com o conteúdo. Conexão com você mesmo. E conexão com outras pessoas que estão passando por reflexões semelhantes. Quando você participa, você deixa de ser apenas um espectador e se torna parte ativa dessa jornada de consciência. Existe um princípio espiritual muito antigo que afirma que a atenção direciona a energia. Aquilo em que você foca tende a crescer. Aquilo que você nomeia ganha forma. E aquilo que você reconhece passa a se tornar consciente. É por isso que a palavra tem tanto poder. Não apenas a palavra falada, mas também a palavra escrita. Quando você escreve algo, você desacelera o pensamento. Você torna a intenção mais clara. Você âncora a consciência no presente. Este canal não é sobre respostas prontas. É sobre criar espaço para reflexão. Ao comentar, curtir e se inscrever, você não está apenas apoiando o canal. Você está afirmando para si mesmo que está aberto a enxergar além da superfície, a compreender os símbolos da vida e a caminhar com mais consciência. E há algo mais. Quando muitas pessoas compartilham uma intenção semelhante, cria-se um campo coletivo. Um espaço simbólico onde ideias, reflexões e crescimento se fortalecem mutuamente. É isso que estamos construindo aqui no Códigos Ocultos de Israel. Uma comunidade consciente, curiosa e respeitosa. Então, reserve alguns segundos. Escreva seu mantra. Compartilhe seu número. Permita-se participar. Às vezes, pequenas ações abrem portas internas muito maiores do que imaginamos. Agora que essa conexão foi criada, podemos seguir adiante. Com mais profundidade. Com mais clareza. E com a mente aberta para compreender os significados simbólicos que cada número carrega. Porque quando a intenção é clara, o caminho se revela. Antes de falarmos sobre caminhos, escolhas e destinos, precisamos falar sobre origem. Toda jornada começa em um ponto invisível, e depois dá o primeiro passo. É exatamente isso que os números 0 e 1 representam. O antes de tudo e o início de tudo. Eles não falam apenas de personalidade. Eles falam de identidade profunda, da forma como você se posiciona diante da vida, das mudanças e de si mesmo. Número 0. O vazio criativo, o renascimento e a transformação. Se o último dígito do seu ano de nascimento é 0, você carrega uma das energias mais profundas e paradoxais que existem. O 0, à primeira vista, parece representar nada. Mas, espiritualmente, ele representa tudo em potencial. Na linguagem simbólica, o 0 é o vazio fértil. Aquele espaço silencioso de onde todas as coisas surgem e para onde todas retornam. Ele não tem começo nem fim. É um círculo perfeito. Um ciclo eterno de nascimento, morte e renascimento. Pessoas conectadas à energia do número 0 costumam viver grandes transições internas ao longo da vida. São indivíduos que passam por encerramentos profundos, mudanças de identidade e recomeços marcantes.
Nada nelas é superficial. Você pode ter sentido isso como mudanças radicais de fase, sensação de morrer para uma versão antiga de si mesmo, recomeços que exigem coragem emocional. O potencial do zero é infinito. Ele carrega a capacidade de se reinventar, de criar algo novo a partir do nada, de enxergar possibilidades onde outros veem apenas fim. Mas todo dom traz um desafio. O grande desafio do número zero é ficar preso em ciclos que nunca se encerram. Recomeçar sempre. Reformular sempre. Mas, às vezes, não finalizar. Isso pode gerar a sensação de estar sempre em transição, como se a vida nunca se estabilizasse completamente. Projetos começam, ideias surgem, caminhos se abrem, mas nem todos chegam ao seu fechamento natural. Espiritualmente, o zero ensina uma lição essencial. Dedo indicador apontando para a direita, todo fim só se torna um novo começo quando é verdadeiramente encerrado. Por isso, a prática espiritual mais importante para quem carrega essa energia é o desapego consciente. Desapegar-se não significa abandonar tudo. Significa soltar o que já cumpriu seu papel. A meditação é uma ferramenta poderosa para o número zero. Ela ajuda a silenciar a mente, a aceitar o vazio sem medo e a compreender que o silêncio não é ausência, é preparação. Quando o zero aprende a confiar no fluxo da vida, ele se torna um alquimista da própria existência, transformando crises em crescimento e finais em portais. Número 1. Liderança, iniciativa e força interior. Se o último dígito do seu ano de nascimento é 1, você carrega a energia do primeiro passo. O número 1 simboliza o início, a faísca, o impulso que rompe o silêncio do vazio e cria movimento. Ele representa identidade, individualidade e força interior. Pessoas ligadas ao número 1 costumam sentir, desde cedo, um chamado para liderar, iniciar e abrir caminhos. Existe nelas uma energia de pioneiro, alguém que não espera permissão para agir. Você pode reconhecer isso em características como forte senso de autonomia, iniciativa natural, desejo de fazer do seu próprio jeito, capacidade de tomar decisões mesmo sob pressão. O número 1 não gosta de ficar parado. Ele nasce para agir, construir e avançar. Essa energia traz uma força interior poderosa. Pessoas com essa vibração costumam inspirar outras, mesmo sem perceber. Sua presença transmite direção, coragem e determinação. No entanto, assim como o zero, o 1 também enfrenta desafios importantes. O principal desafio do número 1 é o ego desequilibrado e a solidão. Por confiar muito em si mesmo, 1 pode acreditar que precisa carregar tudo sozinho. Pode ter dificuldade em pedir ajuda, delegar ou confiar plenamente nos outros. Isso, com o tempo, gera isolamento emocional. Além disso, quando a energia do 1 está em desequilíbrio, pode surgir rigidez, impaciência ou uma necessidade excessiva de controle. A lição espiritual do número 1 é clara. Dedo indicador apontando para a direita, liderar não é caminhar sozinho, mas saber caminhar junto. A prática mais importante para essa energia é aprender o equilíbrio entre liderança e cooperação. Meditação, autorreflexão e práticas que desenvolvem empatia ajudam o número 1 a ouvir mais, observar mais e compreender que a verdadeira força não está em dominar, mas em inspirar. Quando 1 integra sua força com humildade, ele se torna um líder consciente, alguém que abre caminhos não apenas para si, mas também para os outros. 0 e 1. O vazio e o primeiro passo. Existe uma relação profunda entre o 0 e o 1. O 0 prepara. O 1 inicia. O 0 ensina a soltar. O 1 ensina a agir. Quando essas energias estão equilibradas dentro de uma pessoa, nasce algo poderoso. A capacidade de recomeçar com consciência e liderar com propósito. Se você se identificou com algum desses números, lembre-se, eles não definem quem você é. Eles revelam como você aprende, como você cresce e como você se transforma. Agora que compreendemos a origem e a identidade desses 2 números fundamentais, podemos avançar para energias que falam sobre relações, expressão e conexão com o outro. E é exatamente isso que veremos a seguir. Depois da origem e da identidade, a consciência naturalmente se volta para o outro. É nesse ponto que surgem as relações, a comunicação e a forma como nos expressamos no mundo.
Os números 2 e 3 representam exatamente essa transição, do eu para o nós, do silêncio interior para a expressão viva. Eles falam sobre como você se conecta, sente, comunica e compartilha sua energia com as pessoas ao seu redor. Número 2, harmonia, empatia e mediação. Se o último dígito do seu ano de nascimento é 2, sua alma carrega a energia da harmonia. O número 2 representa a dualidade equilibrada. Ele reconhece que a vida é feita de opostos, luz e sombra, razão e emoção, ação e pausa, e busca constantemente criar pontes entre esses extremos. Pessoas ligadas ao número 2 costumam ser naturalmente empáticas. Elas sentem o ambiente, percebem emoções sutis e entendem o que não é dito em palavras. Muitas vezes, são aquelas que escutam mais do que falam. Essa sensibilidade emocional faz com que o número 2 tenha um dom especial para a mediação. Ele nasce com a capacidade de acalmar conflitos, promover entendimento, criar espaços seguros para o diálogo. Em famílias, amizades e ambientes de trabalho, essas pessoas costumam ser o ponto de equilíbrio. Quando tudo parece tenso, elas trazem suavidade. Mas toda sensibilidade profunda carrega um risco. O grande desafio do número 2 é a falta de limites. Por querer agradar, ajudar e manter a paz, o 2 pode acabar se anulando. Pode dizer sim quando gostaria de dizer não. Pode carregar emoções que não são suas. Pode se esquecer de si mesmo ao tentar cuidar de todos. Com o tempo, isso gera cansaço emocional, frustração e até ressentimento silencioso. A lição espiritual do número 2 é clara. Dedo indicador apontando para a direita. A harmonia externa só é possível quando existe harmonia interna. Por isso, a prática mais importante para essa energia é o autocuidado consciente aliado à assertividade. Cuidar de si não é egoísmo. Estabelecer limites não é rejeitar o outro. É ensinar ao mundo como você merece ser tratado. Práticas como meditação focada no coração, escrita reflexiva e exercícios de consciência emocional ajudam o número 2 a reconhecer seus próprios sentimentos antes de absorver os dos outros. Quando o 2 aprende a se posicionar com gentileza e firmeza, ele se torna um verdadeiro embaixador da paz, alguém que cria harmonia sem se perder. Número 3, criatividade, comunicação e alegria. Se o último dígito do seu ano de nascimento é 3, sua energia é movimento, expressão e vida. O número 3 simboliza a criatividade em ação. Ele representa a união entre corpo, mente e emoção, manifestada através da comunicação, da arte e da alegria de viver. Pessoas ligadas ao número 3 costumam ter uma presença vibrante. Elas iluminam ambientes com palavras, gestos e ideias. Existe nelas uma necessidade natural de expressar o que sentem e pensam. Essa energia se manifesta de várias formas. Facilidade para se comunicar, talento artístico ou criativo, humor leve e contagiante, capacidade de inspirar outras pessoas. O número 3 nasceu para compartilhar, para dar forma às ideias, para transformar emoções em expressão. No entanto, essa abundância criativa também traz desafios. O principal desafio do número 3 é a dispersão. Com tantas ideias, interesses e estímulos, essas pessoas podem começar muitas coisas e concluir poucas. A mente se move rápido, mas nem sempre com direção. Isso pode gerar frustração, sensação de desperdício de potencial e cansaço mental. A lição espiritual do número 3 é aprender que expressão verdadeira precisa de estrutura. A prática essencial para essa energia é o foco aliado à disciplina consciente. Disciplina aqui não significa rigidez. Significa escolher onde colocar sua energia. Práticas como atenção plena, organização criativa e pausas conscientes ajudam o número 3 a canalizar sua inspiração de forma produtiva. Quando o foco surge, a criatividade deixa de ser apenas entusiasmo e se transforma em realização. Além disso, momentos de silêncio são fundamentais para o 3. É no silêncio que a criatividade se reorganiza e ganha profundidade. 2 e 3. Sentir e expressar. Existe uma dança natural entre os números 2 e 3. O 2 sente. O 3 expressa. O 2 escuta. O 3 fala. Quando essas energias estão equilibradas,
A comunicação se torna autêntica e as relações se tornam verdadeiras. Sensibilidade sem expressão gera repressão. Expressão sem sensibilidade gera ruído. Se você carrega a energia do 2 ou do 3, seu caminho envolve aprender a sentir sem se perder e expressar sem se dispersar. Esses números nos lembram que viver bem não é apenas sobreviver, mas se conectar, criar e compartilhar com consciência. E agora que entendemos como essas energias atuam nas relações e na expressão, podemos avançar para forças que falam sobre estrutura, liberdade e movimento na vida. É isso que veremos a seguir. Em toda a jornada humana existe uma tensão constante entre dois impulsos fundamentais: o desejo de segurança e a necessidade de liberdade. Os números 4 e 5 representam exatamente essas forças opostas, mas complementares. Enquanto um busca criar bases sólidas, o outro deseja romper limites e explorar o desconhecido. Compreender essas energias é essencial para entender como você lida com estabilidade, mudanças e escolhas de vida. Número 4. Estabilidade, ordem e construção. Se o último dígito do seu ano de nascimento é 4, sua energia está ligada à estrutura. O número 4 simboliza a base firme. Ele está presente nos 4 elementos da natureza, nos 4 pontos cardeais e nas fundações que sustentam qualquer construção duradoura. Pessoas conectadas ao número 4 costumam ser vistas como confiáveis, responsáveis e disciplinadas. Elas valorizam ordem, planejamento e constância. Gostam de saber onde estão pisando e preferem caminhos bem definidos. Essa energia se manifesta em características como forte senso de responsabilidade, compromisso com o que começa, capacidade de trabalhar com perseverança, valorização da segurança e da estabilidade. O número 4 constrói para o longo prazo. Ele entende que nada sólido surge da pressa. Em famílias, equipes ou comunidades, essas pessoas costumam ser o alicerce. Quando tudo parece instável, elas mantêm o chão firme. Mas o maior desafio do número 4 é a rigidez. O apego excessivo à ordem pode gerar medo da mudança. Situações inesperadas podem causar desconforto. Novas ideias podem ser vistas como ameaças à estabilidade já construída. Com o tempo, essa rigidez pode limitar o crescimento e tornar a vida previsível demais, sufocando a criatividade e a espontaneidade. A lição espiritual do número 4 é aprender que estabilidade não significa imobilidade. Por isso, a prática mais importante para essa energia é a flexibilidade mental. Flexibilidade não significa abandonar princípios, mas permitir ajustes. Significa compreender que a vida é dinâmica e que estruturas saudáveis precisam se adaptar para não quebrar. Práticas como meditação focada na aceitação, contato com a natureza e exercícios de consciência corporal ajudam o número 4 a relaxar o controle e a confiar mais no fluxo da vida. Quando o 4 aprende a se adaptar sem perder seus valores, ele se torna um verdadeiro arquiteto da própria existência, alguém capaz de construir algo sólido e, ao mesmo tempo, vivo. Número 5. Liberdade, aventura e mudança. Se o último dígito do seu ano de nascimento é 5, sua energia é movimento. O número 5 representa a liberdade, a curiosidade e a constante busca por novas experiências. Ele simboliza o espírito aventureiro que deseja explorar, experimentar e sentir a vida em sua intensidade. Pessoas ligadas ao número 5 costumam ter uma energia inquieta. Elas se sentem vivas quando estão em movimento, aprendendo algo novo ou vivendo mudanças significativas. Essa energia se manifesta em curiosidade natural, facilidade de adaptação, desejo por novidade, espírito independente. O número 5 aprende vivendo. Ele precisa experimentar para compreender. No entanto, essa mesma energia pode se tornar um desafio. O maior desafio do número 5 é a falta de compromisso. O medo de se sentir preso pode fazer com que essas pessoas evitem decisões duradouras. Podem mudar de direção muitas vezes, iniciar caminhos com entusiasmo e abandoná-los quando a rotina surge. Isso pode gerar uma sensação de instabilidade interna, como se nunca houvesse um lugar fixo, um ponto de apoio verdadeiro. A lição espiritual do número 5 é entender que liberdade verdadeira não é ausência de raízes, mas escolha consciente.
A prática mais importante para essa energia é a presença e o enraizamento. Presença significa estar inteiro no momento atual, sem buscar constantemente a próxima experiência. Enraizamento significa criar um senso de segurança interior que não depende de circunstâncias externas. Práticas como mindfulness, respiração consciente, atividades físicas regulares e contato com a Terra ajudam o número 5 a desacelerar e a encontrar equilíbrio entre movimento e estabilidade. Quando o 5 aprende a permanecer sem se sentir aprisionado, sua liberdade se torna madura e poderosa. 4 e 5. Base e movimento. O número 4 constrói a casa. O número 5 abre as janelas. Um sem o outro cria desequilíbrio. Estrutura sem liberdade vira prisão. Liberdade sem estrutura vira caos. Se você carrega a energia do 4 ou do 5, sua jornada envolve aprender quando permanecer e quando mudar. Esses números ensinam que uma vida plena não é nem totalmente previsível nem completamente instável. Ela nasce do equilíbrio entre base e movimento, segurança e aventura. Agora que compreendemos essas forças, estamos prontos para avançar para energias que falam sobre compaixão, serviço e sabedoria interior, aspectos ainda mais profundos da consciência humana. Depois de compreender estrutura, liberdade, movimento e estabilidade, a jornada da consciência se aprofunda. Chegamos a 2 números que falam sobre aquilo que vai além do eu, o cuidado com o outro e a busca pelo sentido da existência. Os números 6 e 7 representam esse mergulho interior. Eles tratam do coração e da mente contemplativa, do amor que se expressa em ações e da sabedoria que nasce do silêncio. Número 6, amor, cuidado e serviço ao próximo. Se o último dígito do seu ano de nascimento é 6, sua energia está profundamente ligada ao amor. O número 6 simboliza a responsabilidade afetiva, o cuidado genuíno e o desejo de criar ambientes de acolhimento. Ele representa a energia familiar, comunitária e o impulso natural de proteger, nutrir e servir. Pessoas ligadas ao número 6 costumam ser vistas como pilares emocionais. São aquelas que se preocupam com o bem-estar dos outros, assumem responsabilidades espontaneamente, criam laços fortes e duradouros, sentem satisfação em ajudar. Existe nelas uma necessidade profunda de sentir que são úteis, que fazem diferença na vida de alguém. O amor, para os 6, não é apenas sentimento, é ação. Essa energia se manifesta fortemente em contextos familiares, amizades e comunidades. O 6 deseja harmonia ao redor e costuma se esforçar para manter a paz, mesmo em situações difíceis. No entanto, esse dom também traz um desafio delicado. O principal desafio do número 6 é o autossacrifício excessivo. Por amar tanto, o 6 pode acabar se colocando sempre em segundo plano. Pode assumir problemas que não são seus. Pode se responsabilizar emocionalmente por todos ao redor e esquecer de si mesmo. Com o tempo, isso pode gerar cansaço profundo, frustração silenciosa e até perda de identidade. O amor começa a doer quando não é equilibrado. A lição espiritual do número 6 é aprender que, dedo indicador apontando para a direita, amar o outro não exige abandonar a si mesmo. Por isso, a prática mais importante para essa energia é o equilíbrio entre dar e receber. Receber não é fraqueza. Descansar não é egoísmo. Dizer não também pode ser um ato de amor. Práticas de autocuidado, momentos de silêncio, atividades que tragam prazer pessoal e reflexão consciente ajudam os 6 a se reconectar consigo mesmo. Quando o amor começa de dentro, ele flui para fora de forma mais saudável. Quando o número 6 aprende a cuidar de si com a mesma dedicação que cuida dos outros, ele se torna uma fonte inesgotável de compaixão, sem se esgotar. Número 7. Espiritualidade, introspecção e sabedoria. Se o último dígito do seu ano de nascimento é 7, sua energia está voltada para o sentido profundo da vida. O número 7 representa a busca interior, a espiritualidade e a sabedoria que nasce da observação e da reflexão. Ele simboliza o arquétipo do buscador, aquele que não se satisfaz com respostas superficiais. Pessoas ligadas ao número 7 costumam ser introspectivas, analíticas e intuitivas. Existe nelas um desejo constante de compreender o porquê das coisas, não apenas o como. Essa energia se manifesta em
Interesse por espiritualidade ou filosofia. Necessidade de momentos de solidão. Capacidade de reflexão profunda. Sensibilidade ao invisível. O número 7 busca conhecimento não apenas para saber mais, mas para ser mais. Ele sente que a vida possui camadas ocultas que precisam ser exploradas. No entanto, essa busca intensa pode gerar um desafio importante. O principal desafio do número 7 é o isolamento. Ao se voltar tanto para dentro, essas pessoas podem se afastar do mundo prático, das relações e das experiências cotidianas. Podem sentir dificuldade em se conectar emocionalmente ou em traduzir sua sabedoria em ações concretas. A mente se expande, mas a vida prática fica distante. A lição espiritual do número 7 é compreender que, dedo indicador apontando para a direita, a sabedoria só se completa quando é vivida. Por isso, a prática essencial para essa energia é integrar espiritualidade com vida prática. Não basta compreender conceitos elevados. É preciso aplicá-los no dia a dia, nas relações, no trabalho, nas escolhas simples. Práticas como meditação com atenção plena, escrita reflexiva e serviço consciente ajudam o número 7 a ancorar sua sabedoria na realidade. O mundo deixa de ser uma distração e passa a ser um campo de aprendizado. Quando o 7 encontra esse equilíbrio, ele se torna um verdadeiro guia, alguém que vive aquilo que compreende e inspira pelo exemplo, não apenas pelas ideias. 6 e 7. O coração e a sabedoria. Existe uma relação profunda entre os números 6 e 7. O 6 ama. O 7 compreende. O 6 cuida do mundo. O 7 busca entender o mundo. Quando essas energias estão em equilíbrio, surge algo poderoso. Compaixão com consciência. Amar sem se perder. Buscar sem se isolar. Se você carrega a energia do 6 ou do 7, sua jornada envolve aprender que servir ao outro e buscar sabedoria não são caminhos opostos. Eles se complementam. Esses números nos lembram que o crescimento verdadeiro acontece quando o coração e a mente caminham juntos. E agora, chegamos à reta final dessa jornada simbólica, onde falaremos sobre poder, realização e o fechamento dos ciclos. É isso que veremos a seguir. Chegamos ao ponto mais elevado dessa jornada simbólica. Depois de atravessar identidade, relações, estrutura, liberdade, compaixão e sabedoria, entramos nas energias que falam sobre realização, responsabilidade e conclusão. Os números 8 e 9 representam o auge do aprendizado humano. Eles lidam com poder, impacto no mundo e o que fazemos com tudo aquilo que desenvolvemos ao longo da vida. Número 8. Abundância, poder e manifestação. Se o último dígito do seu ano de nascimento é 8, você carrega uma energia intensa de manifestação. O número 8 simboliza o poder de transformar ideias em realidade. Ele representa o equilíbrio entre o mundo material e o mundo interior, entre intenção e ação. É o número da abundância, da liderança e da realização concreta. Pessoas ligadas ao número 8 costumam ter uma presença forte. Existe nelas uma capacidade natural de organizar recursos, assumir responsabilidades e conduzir projetos com visão estratégica. Essa energia se manifesta em características como ambição consciente, capacidade de liderança, foco em resultados, habilidade para administrar tempo, pessoas e recursos. O número 8 entende que sonhos precisam de ação. Ele não se contenta apenas em imaginar, ele constrói. Essa energia pode se expressar tanto no plano material quanto no espiritual. O 8 pode liderar empresas, comunidades, projetos sociais ou caminhos de consciência. Seu poder não está apenas no que conquista, mas no impacto que gera. No entanto, quanto maior o poder, maior a responsabilidade. O principal desafio do número 8 é o apego excessivo ao sucesso. Quando desequilibrado, o 8 pode confundir valor pessoal com conquistas externas. Pode medir sua própria importância apenas por resultados, status ou reconhecimento. Isso cria pressão constante, medo de perder e desconexão emocional. A lição espiritual do número 8 é compreender que, dedo indicador apontando para a direita, o verdadeiro poder nasce do alinhamento entre propósito e integridade. A prática essencial para essa energia é agir com propósito consciente. Perguntar-se: para que estou construindo isso?
Quem é impactado pelas minhas decisões? Isso está alinhado com meus valores mais profundos? Meditação, reflexão ética e momentos de silêncio ajudam o número 8 a lembrar que a abundância verdadeira não é apenas acumular, mas contribuir. Quando o 8 lidera com integridade, ele se torna uma força de transformação positiva, alguém que cria prosperidade sem perder a alma. Número 9. Culminação e compaixão universal. Se o último dígito do seu ano de nascimento é 9, sua energia fala de conclusão. O número 9 simboliza o fechamento de ciclos, a integração da sabedoria e a expansão da compaixão para além do indivíduo. Ele representa a consciência que já percorreu muitos caminhos e agora deseja servir a algo maior. Pessoas ligadas ao número 9 costumam sentir um chamado profundo para contribuir com o mundo. Elas enxergam além dos interesses pessoais e se conectam com causas coletivas, justiça, humanidade e propósito maior. Essa energia se manifesta em forte senso de missão, empatia ampliada, desejo de ajudar e orientar, capacidade de compreender o todo. O número 9 carrega uma sabedoria madura. Ele entende que tudo é transitório e que cada experiência carrega um aprendizado. Por isso, costuma ser tolerante, compreensivo e sensível às dores dos outros. Mas esse dom também traz um desafio delicado. O principal desafio do número 9 é carregar pesos que não lhe pertencem. Por sentir tanto, o 9 pode assumir responsabilidades emocionais excessivas. Pode tentar salvar todos, resolver tudo e se esquecer de seus próprios limites. Isso leva ao esgotamento físico, emocional e espiritual. A lição espiritual do número 9 é aprender que, dedo indicador apontando para a direita, servir não significa se anular. A prática essencial para essa energia é servir sem se esgotar. Isso envolve reconhecer limites, delegar quando necessário, cuidar do próprio corpo e mente, entender que cada pessoa tem seu próprio caminho. O número 9 precisa lembrar que a verdadeira compaixão inclui a si mesmo. Quando ele aprende a equilibrar serviço e autocuidado, sua presença se torna profundamente curativa. Ele não precisa salvar o mundo. Ele precisa iluminar o caminho. O 8 e o 9. Poder com consciência. Existe uma conexão profunda entre esses dois números finais. O 8 constrói. O 9 devolve. O 8 manifesta no mundo. O 9 compartilha com o mundo. Quando essas energias estão em equilíbrio, nasce um tipo raro de liderança. A liderança consciente, que cria impacto sem perder humanidade. Se você carrega a energia do 8 ou do 9, sua jornada envolve aprender que sucesso e serviço não são opostos. Eles se completam quando guiados por consciência. Big Takiava e final. E aqui chegamos à mensagem mais importante de todo este conteúdo. Dedo indicador apontando para a direita, o número não define você, mas revela um caminho. Ele não determina seu destino. Não limita suas escolhas. Não prende você a um rótulo. Ele apenas aponta tendências, aprendizados e possibilidades. O que você faz com isso? É sempre uma escolha sua. Quando você entende os símbolos que atravessam sua vida, você ganha clareza. Quando ganha clareza, você ganha liberdade. E quando ganha liberdade, você pode escolher com mais consciência. Esse é o verdadeiro objetivo do Códigos Ocultos de Israel. Não criar dependência, mas despertar percepção. CTA final forte. Se este vídeo trouxe reflexão, clareza ou até respostas que você vinha buscando, compartilhe com alguém que também pode se beneficiar desse conhecimento. Às vezes, uma única reflexão pode mudar o dia, ou a vida, de alguém. Inscreva-se no canal Códigos Ocultos de Israel se ainda não fez isso, e ative as notificações. Aqui, cada conteúdo é criado para aprofundar consciência, revelar símbolos e ajudar você a enxergar além do óbvio. Escreva novamente nos comentários seu último dígito. E o mantra: eu atraio prosperidade e sabedoria. Sua participação fortalece essa comunidade consciente. Teaser do próximo conteúdo. E no próximo vídeo do Códigos Ocultos de Israel, vamos revelar algo ainda mais profundo. Dedo indicador apontando para a direita, os códigos ocultos por trás do seu nome e como eles influenciam sua energia pessoal. Se você acha que números dizem muito,
Espere até descobrir o que as palavras carregam. Até o próximo encontro. E lembre-se, os sinais sempre estiveram aí. A consciência é que aprende a enxergá-los.